Eu tentei me concentrar e me preparar para o exame. Já era em uma semana. Se eu não passasse, estava ferrada. De repente, meu irmão gêmeo, Léo, entrou no quarto. Ei, você realmente devia bater. Você tem que me ajudar a surrar aquele Ron horroroso. Você é forte e legal. Ele disse. Pegou o celular e mostrou a foto de um cara. Léo, você está louco? O Léo explicou. O valentão do ensino médio Ron definiu uma data e um local para se encontrarem. E agora o Léo estava ferrado. Ele nunca brigou nem uma vez. Sim, meu irmão, infelizmente, era de fato um fracote. Tudo o que ele fazia era aprender lições e ler livros. Nerd. Mas eu não esperava ter que pegar o inimigo dele na porrada. O que o Léo fez para bater de frente com um valentão? Meu irmão e eu realmente éramos quase iguais. Os rostos eram muito parecidos e nós tínhamos olhos azuis e cabelos loiros, mas as características eram diferentes. Eu era ativa desde a infância, então meus pais me mandaram para aulas de karatê. Eu era muito boa nisso, logo o esporte se tornou a profissão da minha vida. Eu fui transferida para uma escola de esportes. Mas meu pai deu um ultimato: passar em todos os exames com o A. Caso contrário, sem treinamento, e eu simplesmente odiava estudar. Ao contrário do meu irmão, ele era o garoto mais inteligente da escola, mas também o mais fraco. E então tive uma ideia: se eu o substituísse, ele passaria nos exames para mim. Bingo! Imediatamente impus uma condição ao Léo e ele concordou. Ok, lutar era muito mais divertido do que estudar para os testes. Apertamos as mãos e na manhã seguinte eu estava fora do meu quarto com as roupas do Léo e uma bandana com o cabelo enfiado por baixo. Quando entrei na escola, imediatamente senti um empurrão nas minhas costas. E aí, Léo, você achou essa bandana no lixo? Eu me virei. Tinha um cara bonitinho parado na minha frente, sorrindo maliciosamente. Eu pulei de surpresa. E este era o Ron? Ele nem parecia um valentão, mas eu tinha que colocar ele em seu lugar. Dei um grunhido atrevido em uma voz rouca, masculina e baixa. Disse que pelo menos meu rosto era normal. Uma risada correu por seus amigos e o Ron ficou lá, me olhando confuso. Ele claramente não esperava isso do meu irmão. Mas fui direto ao ponto. Então, quando é a treta, Ron? Ele estreitou os olhos desconfiado, disse que logo e saiu. Fracote. Vou mostrar a ele quem é que manda em segundos. A aula começou e o professor entregou os resultados da prova. Ele disse que os trabalhos do meu irmão e do Ron eram os melhores. Qual é? Como o Ron conseguiu esses resultados? Ele era um canalha estúpido. E então alguns pedaços de papel começaram a voar nas minhas costas. Ei, o quê? Eu me virei e vi o sorriso presunçoso de Ron. Não esperei e imediatamente joguei meu estojo na cara dele. Deixa ele saber com quem ele está se metendo. Você deve ter muitos complexos para intimidar os outros, eu disse e a classe começou a rir. Nesse ponto, o professor disse que se eu era tão esperto, provavelmente contaria a eles em que ano Colombo descobriu a América. Inferno, eu não pensei que teria que estudar para o Léo. Tentei pensar em algo para dizer e então murmurei algo ininteligível. Teve um silêncio mortal na sala de aula e de repente percebi que tinha esquecido de falar grosso. Eu respondi como uma menina. Reclamei de dor de garganta e saí da sala de aula. Corri para fora da escola e sentei no gramado do pátio para me acalmar. Meu coração estava batendo forte. E se eu tivesse sido descoberta? Eu estava tão animada que nem percebi a sombra pairando sobre mim. No próximo segundo, alguém abruptamente me pegou pela minha camiseta. Era o Ron! Ele olhou nos meus olhos e jurou descobrir por que o Léo de repente se tornou tão ousado. Eu rapidamente empurrei o Ron e corri para casa. Chega de aventuras por hoje! Eu queria me distrair, mas quando cheguei em casa, tudo que eu conseguia pensar era naquele idiota do Ron. Como ele me irritou! Ele era tão inteligente e fingia ser outra pessoa. Eu queria chutar a bunda dele. De manhã, olhei para o cronograma e fiquei chocada. A educação física começaria em 5 minutos e eu não podia trocar de roupa com os caras na mesma sala. Eles saberiam que eu era uma garota de cara. Então fui até a professora e menti que tinha esquecido a roupa de ginástica. Mas então o Ron apareceu do nada. Ele sorriu maliciosamente e disse que tinha exatamente um conjunto extra. Droga, ele estava incomodando de novo. O professor concordou com a cabeça e eu tive que ir para o vestiário. O Ron jogou uma sacola de roupas em mim, depois se sentou no banco e me encarou. Então, o que eu faço agora? Olhei ao redor do vestiário lotado e hesitei. O Ron estava me encarando. Eu estava tremendo de nervoso. Eu fingi ter um problema estomacal e corri para fora do vestiário. Corri para o banheiro e só recuperei o fôlego na cabine. Eu decidi me trocar ali mesmo. Eu estava prestes a tirar a minha camiseta, mas minha cabeça ficou presa na gola. Então eu ouvi a porta da cabine se abrir, meu coração deu um pulo e me virei.
Droga, esqueci de fechar a porta. Minha barriga gelou. Acho que alguém viu eu me trocando. Parece que fui pega. Eu tremi e imediatamente imaginei como todo mundo no ginásio estaria rindo porque alguma garota estava indo para a escola no lugar do Léo. Um nó subiu na minha garganta. Faltavam apenas alguns minutos para a aula. Eu precisava organizar meus pensamentos e mostrar a todos que não era uma menina. Então, quem quer que tenha me pegado na cabine definitivamente mudaria de ideia. Na aula, fiz todos os exercícios perfeitamente. Até fiz mais flexões do que todos os alunos. Ninguém esperava isso do Léo. E o Ron passou a aula inteira me encarando. Depois da aula, eu estava no meu armário pegando meus livros, quando o Ron do nada correu até mim e pegou um dos livros. É isso! Eu girei o mais forte que pude para dar um soco na cara do Ron, mas ele se esquivou, me agarrou pela cintura e me prendeu contra os armários. Fiquei assustada por um segundo e o Ron estava olhando para mim com severidade. Estranhamente percebi pela primeira vez como seus olhos castanhos eram profundos. Nós nos encaramos por alguns segundos, então o Ron me soltou abruptamente. Meu batimento cardíaco abafou todos os sons e minhas bochechas pareciam estar queimando. O que diabos tinha de errado comigo? Eu dei a ele um olhar confuso, peguei minhas coisas e rapidamente fugi. Corri para casa e me sentei na cama sem me despir. Deus! Eu gosto do carrasco do meu irmão? Imediatamente o Léo entrou no meu quarto. Ele falava que eu era a melhor irmã do mundo. Uau! O que aconteceu? O Léo estendeu o telefone e mostrou mensagens de meninas. Você é bonito. Você se mostrou tão atrevido. Meu irmão Léo estava radiante de alegria. E por muito tempo ele me agradeceu por ajudar a lidar com o Ron e também ele se tornou popular. Foi como se algo tivesse se quebrado por dentro. Então agora o Léo estava voltando para a escola e eu não veria o Ron de novo. Um nó imediatamente subiu na minha garganta. O Léo estava a caminho da porta quando de repente se virou e me pediu para ir à escola pela última vez amanhã. O quê? O Léo continuou. Precisávamos tirar o Ron de si para que ele finalmente definisse uma data e um local para a briga e depois lidar com ele completamente. Eu balancei minha cabeça em confusão. Sim, Léo. Não consegui dormir a noite toda. Decidi que não deveria ceder aos sentimentos repentinos. Eu devo odiar o Ron. Ele era horrível com o Léo. Então eu ia mostrar ao Ron qual era o seu lugar. No dia seguinte, entrei na sala de aula e logo de cara quis desafiar o Ron. Mas ele não estava lá. Corri por toda a escola, mas o Ron parecia ter tomado um chá de sumiço. Inferno, por que ele faltou hoje? Me sentei na minha mesa e tentei ler, mas tudo que eu conseguia pensar era no Ron. Os sentimentos estavam revoltos dentro de mim. Ele estava intimidando meu irmão. Eu devia odiar ele com todo o coração e tudo que eu conseguia pensar era no Ron. Eu estava tão tensa que nem percebi que ele entrou na sala de aula com os amigos. Eu não podia esperar mais, então imediatamente saí correndo e tentei dar um soco nele, mas o Ron se esquivou de mim. Eu tremia de raiva e ele sorria. Como eu odeio aquele sorriso. Eu não tive tempo para pensar, era agora ou nunca. E então eu vi um pacote de fogos de artifício nas mãos do amigo dele. Você está fingindo ser legal. Mas você consegue fazer isso? Eu gritei com o Ron. A raiva ferveu dentro de mim. Comecei a perder o controle das minhas emoções e me empolguei. Eu roubei o pacote abruptamente e acendi um dos fogos de artifício e joguei na lousa. Pega, Ron! Não seja medroso! Bang! Que explosão! Parece que toda a escola ouviu. E daí? Você entende quem é o mais legal aqui? Fiquei muito orgulhosa, mas então o professor zangado apareceu na porta e ele imediatamente perguntou: quem fez isso? E então ele olhou para o pacote de fogos de artifício em minha mão e tremeu de raiva. Para o diretor, agora! O professor gritou tão alto que eu tremi. E só agora eu percebi o que tinha feito. Depois disso, o Léo seria expulso da escola. E ele podia ter um futuro brilhante se eu não tivesse estragado tudo. Eu estava sentada na entrada da sala do diretor, de cabeça baixa, quando vi o Ron no final do corredor. Ele me ignorou e entrou na sala. Não, espere! Entrei em pânico e corri para a porta do escritório. Achei que o Ron fosse entregar o Léo, que era eu. Mas de repente eu vi o Ron dizer em voz alta que tinha jogado fogo de artifício. Eu não pude acreditar. Ele estava me protegendo. O Ron continuou dizendo que entregou o pacote ao Léo de propósito e que o Léo tinha levado a culpa. Eu estava tão nervosa que estava prestes a entrar com tudo no escritório, mas a porta se abriu bem na minha frente e enterrei meu nariz no peito do Ron. Perguntei com entusiasmo: por que você assumiu a culpa por mim?
Então, o Ron se aproximou da minha cabeça e gentilmente tirou minha bandana. Eu não sabia o que estava acontecendo. Acontece que ele não conseguia acreditar que o Léo tinha mudado tão rapidamente. Então ele me seguiu até o banheiro antes da aula e ele entendeu tudo. Ele disse que eu era a garota mais corajosa que ele conhecia. Ele não pensou que o nerd do Léo tinha uma irmã tão legal. Sim, mas por que você intimidaria meu irmão? Eu perguntei bruscamente. Então Ron sorriu tristemente e disse que agia com o Léo da mesma maneira que seus colegas de classe agiam com ele quando criança. Foi só por minha causa que ele percebeu o quão terrível era. Ninguém respeita pessoas inteligentes e você precisa aprender a ser corajoso. Ron sabia disso em primeira mão. Ele nunca quis ser conhecido como um nerd, então começou a intimidar todos ao seu redor. E o Ron misteriosamente acrescentou que estava muito feliz por tudo ter corrido tão bem com a nossa situação. Eu estava parada ali, congelada, quando o Ron de repente me deu um abraço tímido e um calor agradável se espalhou pelo meu corpo. O Ron perguntou o que eu faria hoje à noite. De repente, fui tomada por sentimentos e não consegui evitar. Pulei em cima dele e gritei como uma garota de verdade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!